Maurício, isso que você colocou muito interessante, porque um autor espírita, Mário Damasceno, ele levou a sua esposa para uma reunião mediúnica com o intuito de desenvolvê-la, não é? Apesar de já ter algum conhecimento. Mas ela não se afinava com os trabalhos mediúnicos, né? Com a reunião mediúnica em si. Então, os espíritos superiores recomendaram aos espíritos que dirigiam a reunião que ela fosse para a evangelização infantil. Assim aconteceu, ela foi para a evangelização infantil e começou a ter percepções dos espíritos que desejosos de usar da sua capacidade intelectual e para transmitir boas mensagens às crianças. Então, o desenvolvimento dela não teve início, não numa reunião mediúnica fechada, mas sim fora, na evangelização infantil e juvenil. Porque no momento em que ela estava envolvendo os estudos, né, preparando aulas, etc., ela foi criando uma sintonia mais afinada com os espíritos que vão aí utilizá-la de uma maneira racional e lógica, e ela veio dar um testemunho extraordinário em uma das páginas do livro do Mário Damasceno. Pois é, essa é uma questão muito importante, Paulo. A faculdade mediúnica, ela é esse canal de comunicação com o mundo espiritual. E não necessariamente ela requer que o indivíduo esteja sentado em torno de uma mesa numa reunião mediúnica fechada. Como eu comentei antes, nós somos médiuns quando visitamos o asilo, nós somos médiuns quando assomamos a tribuna para falar, sem precisar receber espírito para falar no nosso lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado danado. Ou eu vou fazer a palestra, ou eu vou dar a comunicação mediúnica, as duas coisas ao mesmo tempo normalmente ficam confusas. A Zélia riu quando a gente falou das lives, porque vem logo na nossa mente aquela companheira que estava cantando uma música, tocando violão numa apresentação dessa, e de repente ela vai baixando o violão, vai se entortando e começa a falar com aquela voz arrastada, simulando Chico Xavier, porque é exatamente isso. Nós temos pessoas que estão recebendo caricaturas de espíritos, e não os espíritos, é caricatura. E aí ela começa a se entortar, vem alguém para segurar a coitada da mulher, porque senão ela corria o risco de cair no chão. Gente, isso foi há mais ou menos uns 4, 5 anos, ou seja, 15 anos depois da desencarnação do Chico aproximadamente. Vocês acham que o Chico ainda está caquético daquele jeito? Depois de ter se libertado daquele corpo que ele ficou carregando por 92 anos? Claro que não. Então as pessoas estão recebendo caricaturas de espírito. Como de vez em quando a gente vê no movimento aí local as pessoas recebendo caricaturas da Elizabeth. Vocês acham que depois de 20 anos desencarnada, a Elizabeth continua com alguns traços daquela comportamento que ela tinha antes, que às vezes a gente mesmo, né, Paulo? A gente chamava atenção para ela ser mais moderada? Claro que não, gente. A Elizabeth leva o seu trabalho espiritual muito a sério. Ela não fica com balangandã, não fica igual o Carmen Miranda lá do alto da tribuna e apontando o dedo para os outros, contando historinha particular, não. Ela tem mais o que fazer, ela tem muito trabalho a fazer aí na região de vocês e na nossa também. Então a gente vê pessoas recebendo caricaturas de espírito, porque isso dá certo destaque. E aí esquece que ela pode ser um grande médium da evangelização, um grande médium no serviço assistencial, um grande médium inspirado na tribuna espírita. Nós temos vários companheiros palestrantes, e aí uma das pessoas que mais me encanta aí de Leopoldina, porque a gente percebe a inspiração sem que isso vá a uma comunicação psicofônica, que é a nossa Zezé. Verdade. Né? Ela fala inspirada e ela não dá chilique mediúnico na tribuna. Tá? Então é muito importante. Falar nisso, um beijo, Zezé. Tô com uma saudade danada de vocês. E aí é lembrar isso, gente. Porque assim, essa história de confundir mediunidade com tribuna espírita é complicado. Confundir mediunidade com outras atividades, a mediunidade ostensiva. Porque médiuns, sempre que nós nos colocarmos a serviço do bem numa casa espírita, nós seremos intermediários de espíritos, de benfeitores espirituais. Nesse mesmo livro que você está folheando aí, no capítulo 17, a gente tem o capítulo do passe. Né? E a gente percebe nitidamente ali, nem a médium Clara, nem o médium Henrique, eles estão mediunizados no trabalho do passe, mas eles estão supervisionados pelos espíritos benfeitores. Recebem inspiração de como agir, do que pensar. Isso tudo é trabalho mediúnico, gente. Tem gente que pode ser horrível, porque não sabe se controlar numa reunião mediúnica, vai se jogar embaixo da mesa quando receber um espírito mais bruto, mais violento, e que será excelente na tribuna, que será excelente na evangelização. Então aprendamos a usar a nossa faculdade mediúnica de uma forma que ela seja construtiva, de uma forma que seja também edificante para nós.
E não apenas por causa do fenômeno. O fenômeno ostensivo não é essencial. O essencial é um bom uso daquilo que se faz. Tem gente que adoraria ser psicógrafo igual Chico, escrever 400 livros, mas não consegue traçar 2 linhas. Em compensação, é excelente na hora de preparar uma aula de evangelização, está sendo médium. Tem gente que não tem talento para lidar com criança na evangelização, mas quando vai visitar os idosos no asilo, é brilhante. Imagina o pessoal que leva violão, que leva sanfona nessas visitas a asilos. O pessoal que faz, por exemplo, a contação de histórias para entidades carentes, essas pessoas estão sendo médiums, sem precisar do fato ostensivo. Então nós atuamos mediunicamente para o bem ou para o mal, onde nós estivermos. A reunião mediúnica é só uma oportunidade de fazer isso. Maurício, é verdade. Veja bem que Kardec foi claro no Livro dos Médiuns que existem espíritos mistificadores, espíritos que se disfarçam no plano espiritual, botam uma máscara para induzir as pessoas a criar um fascínio, né? E isso tem acontecido com uma certa frequência, até mesmo no nosso meio e até fora dele, porque a pessoa que tem essa sensibilidade, ela puxa, ela chama a atenção das pessoas para o seu entorno. E se esse elemento está sendo influenciado por um espírito enganador, ele pode levar muitas pessoas ao desastre, né? Antes de entrar no mérito de um exemplo negativo, eu quero falar de um exemplo positivo. Uma amiga minha estava na rodoviária do Espírito Santo e aproximou-se dela um senhor da igreja evangélica e estendeu para ela uma mensagem. Ela pegou a mensagem, fez uma breve leitura e ele deu meia volta e falou para ela umas coisas interessantes, consoladoras ao seu coração. E ela estava, de que forma? Ela estava se dirigindo para uma outra cidade, onde um familiar seu estava em uma dificuldade, não é? Quase em situação terminal. Veja bem, a mediunidade não depende da religião. Ela não está numa determinada religião. Ela está em todo o meio religioso, em todos os lugares em que o elemento bem sintonizado, bem afinado com o bem, pode ser o veículo de uma consolação. Isso, estou falando desse positivo, agora vamos falar do negativo. Daquelas pessoas que reúnem em torno de si uma coletividade enorme que as conduz ao suicídio, a práticas das mais estranhas, e eles aceitam. Dá uma explicação melhor desses fenômenos que acontecem em indivíduo e em coletividade. Aí a gente começa, no lado negativo, a gente vai porque o Kardec classificou lá no Livro dos Médiuns de fascinação. As pessoas, né, e isso tem espírito perturbador e obsessor encarnado e desencarnado. Então nós vemos esses fenômenos de fascinação quando surge esse gado aí, né, que não pensa, que não raciocina, seguindo uma determinada liderança que vai ao suicídio, que vai a comportamentos agressivos em relação a outros grupos que não pensam da mesma forma. Isso tudo é um processo de fascinação, seja de desencarnados para encarnados, seja entre encarnados. E para nós que somos espíritas, a necessidade é de observar, estudar e distinguir. A doutrina espírita é chamada doutrina da fé raciocinada. E nós temos visto espíritas que não estão pensando a sua fé. Isso é muito grave. E é muito importante também que a gente esteja atento, Paulo, porque assim, o próprio Allan Kardec vai além do que você falou. A mediunidade não se encontra só nos meios religiosos, em todas as religiões. A mediunidade se encontra entre nós. As ciências têm muitas criaturas inspiradas. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta por que uma determinada ideia, um desenvolvimento científico, por exemplo, aparece em vários lugares ao mesmo tempo. E aí os espíritos respondem, porque esses espíritos, quando desprendidos do corpo, entraram em contato com outros espíritos que os inspiraram. Olha a mediunidade aí. Quem garante que Marie Curie não foi inspirada por muitos espíritos benfeitores? Porque todo o desenvolvimento que o casal Curie trouxe para nós teve impactos positivos na sociedade. E assim vários outros. Então é muito importante a gente ter o cuidado de lidar com a mediunidade com o respeito que a mediunidade requer de nós. E não apenas com a produção de fenômenos. E de novo,
Doutrina espírita, doutrina da fé raciocinada. Então a fascinação, ela embota o raciocínio. Ela faz a criatura seguir, atender, às vezes julgar que aquele fascinador é superior, ou o médium que diz que o seu guia é superior a todos os demais, que ele é um grande missionário porque o guia disse para ele sair daquele centro e fundar um centro para ele. O Divaldo Franco tem uma fala que eu acho muito legal. O indivíduo briga num centro e afunda outro centro na esquina, porque é exatamente o que acontece, né? Quando nasce desequilibrado assim, o negócio se complica. Depois a espiritualidade vai ajustando, e muitas casas que surgiram de brigas, surgiram de desentendimentos, hoje são casas co-irmãs e são casas que se equilibraram com o passar do tempo. Mas é importante a gente estar atento que isso aí é um fenômeno de fascinação. Espíritos muito inferiorizados, mais inteligentes, se infiltram, se imiscuem na ação dos trabalhadores, no pensamento dos trabalhadores e levam a esse tipo de comportamento. A gente vê isso nitidamente no livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda. Casas centenárias sendo atacadas de dentro para fora. Dirigentes que se desviam na sexualidade, dirigentes que se desviam no ganho material, e aí acabam comprometendo o serviço da casa por um fenômeno de fascinação, que é a obsessão mais grave, mais difícil de se tratar. Por quê? A obsessão simples, ela é incômoda para o médium e para as pessoas em volta. A subjugação, apesar do médium estar sujeito, estar submetido a uma influência quase física do espírito, ele se sente constrangido e quer se livrar daquilo. Mas o fascinado gosta. O fascinado ama ser fascinado, porque ele se sente em destaque. Um exemplo muito interessante disso, talvez a Zélia se lembre. Há muito tempo, né, num fim de encontro desses espíritas, a gente viu um palestrante médium receber 40 minutos de comunicação mediúnica na prece de encerramento. Né? 3 espíritos, 2 eu conheci quando era encarnado, não tinham nada a ver um com o outro. E aí eu passei um tempão, com o maior cuidado, pensando o que fazer, mandei uma mensagem delicada para o companheiro, e a única resposta que eu recebi foi: o médium sabe o que se passa com ele, só o médium sabe o que se passa com ele. Dali para frente eu percebi que não adiantava argumentar, porque fascinação não é um despertamento que você faça de fora para dentro. Com certeza. Ô Maurício, dá para desenvolver uma mediunidade? Dá para eu, por exemplo, eu quero ser médium psicógrafa, eu quero psicografar um livro, eu quero ser assim, receber mensagens. De acordo com o livro dos médiuns, a gente tem como desenvolver uma faculdade, né, assim, de forma, através de exercício, né? Eu posso tirar, por exemplo, um dia da semana, na casa espírita, numa reunião, e começar a treinar. Tem como desenvolver uma mediunidade que você não tenha? Não, que não tenha, não. Mas se você a tem de forma incipiente, não sabe lidar com ela, e vai se exercitando desse jeito que você falou aí, não é em casa da gente, né, no quarto da gente, no horário qualquer, mas na casa espírita, numa reunião séria, ele vai se exercitando. Ele começa a escrever algumas linhas, depois ele vai escrever alguns parágrafos, depois ele vai escrever textos, se ele tem o compromisso da faculdade psicográfica. Mas, como você citou o livro dos médiuns, o Kardec fala, olha, depois de um certo tempo, né, se não houver nada de produtivo, são médiuns improdutivos. Não há por que insistir em escrever livro. Use a sua faculdade de outra forma. Tá? Se você passa um ano numa reunião de educação mediúnica e a cada 15 dias recebe 2 frases, você não é médium psicógrafo para escrever livro. Vá trabalhar mediunicamente em outro campo. Não tente desenvolver o que não tem compromisso para a sua existência. Atue naquilo em que a gente já é produtivo, naquilo em que a gente já é, né, profícuo. E não ficar tentando criar porque o outro é médium psicógrafo. Eu queria tanto ser vidente. Célia, Paulo, vocês sabem disso, né? Tem um monte de gente que adoraria ser vidente, porque acha que só vai encontrar com Emmanuel e Joana de Anjos no mundo espiritual. Eu queria ver a hora que eles derem de cara com Teofrastos. A hora que eles derem de cara com daqueles líderes das trevas, como é que faz? Ou então, como já aconteceu com a gente, e que o Hermínio também descreve, espíritos que se comparecem à reunião mediúnica e foram decapitados e aparecem segurando a cabeça debaixo do braço. Como é que esses videntes iam se comportar se eles não aprenderam, se eles não se educaram? Então, gente, vamos procurar trabalhar com aquilo que a gente pode. Allan Kardec fala muito a esse respeito. Não há por que insistir. No livro dos médiuns, passado um determinado tempo, se nada de produtivo obtiver, ele deve declinar de continuar exercendo aquela faculdade, vai exercitar outra. Ou vai exercitar outra tarefa na casa espírita, porque pode não ser médium ostensivo. Nenhum de nós, embora todos nós sejamos médiums no sentido de possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, nem todos nós somos médiums ostensivos. Médiums com a responsabilidade de atuar numa reunião como a desobsessão, para atendimento a espíritos sofredores, para socorro também a encarnados sofredores
que é periférico. A gente entenda bem isso. A verdadeira desobsessão de encarnados é a reunião de estudo, é a evangelização, é tomar passe e beber água frutificada como complemento, porque passe e água frutificada não vão curar ninguém. Ainda bem que os espíritos só colocam fluidos benfazejos na água frutificada, porque se botasse álcool, ia ter espírita trançando as pernas quando sai do centro, de tanto que bebe, 3, 4 copinhos, tá? Então a gente tem que começar a trocar essas coisas pro sentido certo. É o estudo, é o conhecimento que nos vai fortalecer para a gente trabalhar aquilo que pode. E, inclusive, entender aquilo que não tem o compromisso para trabalhar. Maurício, a mediunidade, sem dúvida, nós chegamos à conclusão de que a parte experimental dela é altamente científica. Ela tem que ter um equilíbrio, né, moral e intelectual para ter esse crescimento. E muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso, né? Apenas se dedicam ao fenômeno sem fazer uma pesquisa, uma busca mais aprofundada desse fenômeno. O Martins Peralva, ele faz um livro que é um estudo sobre o livro Estudando a Mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade. O livro do Martins Peralva que é Estudando a Mediunidade. É muito bom. Isso. Fiz uma troca incrível agora, né? Bom, enfim, Estudando a Mediunidade, ou seja, ele traz esse recurso para quem não dá conta ainda, né, de estudar profundamente a obra. Então ele traz, né, explicações mais acessíveis, vamos dizer assim. E ele fala muito dessa questão das tomadas mentais, e ele fala muito sobre a questão da mediunidade com Jesus, a mediunidade sem Jesus. Pela leitura dos evangelhos, pela vivência, o tempo que Jesus, o pouco tempo que ele conseguiu exercer, né, o seu mandato sobre a Terra, foi um tempo todo mediúnico. Todos os aspectos, né, da missão de Jesus, os 3 anos, o último ano, então, antes dele ser assassinado, foram recheados de aspectos mediúnicos. E aquela máxima, não é, que a gente tem na codificação, de dar de graça o que de graça recebemos. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre pessoas que se utilizam da mediunidade, não só nas casas espíritas, né, mas em diversos outros setores onde a mediunidade é exercida, né, e que fazem disso um comércio realmente, fazem disso uma propaganda pessoal, visando lucro, né, e às vezes criando uma ilusão, né, muito grande nas pessoas. É interessante a gente prestar atenção nisso. Por exemplo, capítulo 27 aí do livro que o Paulo está folheando, nos domínios da mediunidade, o André Luiz vai tratar da mediunidade transviada, que é exatamente essa que leva ao comércio, que Kardec trata lá no livro dos médiuns de médiuns interesseiros. Tá? Nas duas situações a gente percebe o seguinte, é o tal do mau uso, né? É o uso indevido. Quando Peralva fala da mediunidade com Jesus, é esta da abnegação, é esta da renúncia, da dedicação, do uso da mediunidade para o bem e somente para o bem, sem qualquer interesse, porque tem gente que não tem interesse pecuniário, não tem interesse em receber dinheiro, não monta lá um cantinho para fazer previsões falsas da vida dos outros, mas ela quer receber destaque, ela quer ser convidada para participar de reuniões, de revelações nas instituições onde ela vai. Isso também é mercadejar com a faculdade. E aí, no livro dos médiuns, Allan Kardec coloca para nós que só espíritos sérios participam de reuniões sérias. Os outros vão ser assistidos. As reuniões frívolas, elas não vão ficar sem assistência, mas os espíritos sérios não vão ter como agir, porque os médiuns não vão estar em sintonia. Nesse capítulo da mediunidade transviada, né, Paulo, a gente vai ver o André Luiz assim, tá lá visitando, tá vendo o pessoal atendendo, as pessoas querendo emprego, a outra querendo solução de um processo na justiça, pedindo isso aos espíritos, a solução de problemas materiais. E aí o André Luiz e o Aulus, que foram lá para estudar, e o Hilário também, eles ficam assim, André Luiz e o Hilário principalmente, né? O Aulus estava ciente do que estava acontecendo. Eles ficam escandalizados, eles ficam entristecidos, assim, como é possível que pessoas usem mediunidade desse jeito? Aí depois vem uma pergunta, e o que será desses médiuns?
E o que será desses dirigentes? E aí o Aulus responde, bom, passando ao mundo espiritual, eles vão se reencontrar com os espíritos que eles escravizaram. Olha só que coisa interessante, né? É o contrário. Nesse caso do uso da mediunidade transviada, é quase que o encarnado a obsidiar o desencarnado. A impor ao desencarnado esse comportamento, esse mercadejar com a faculdade. E aí eles vão encontrar com esses espíritos que eles assalariaram, que eles, de certa forma, aprisionaram a esse comportamento, cobrando deles as mesmas energias, as mesmas trocas, o que será um momento de grande sofrimento, de grande tortura, para quem mercadeja com a mediunidade, qualquer que seja o tipo de mercado. Porque às vezes não é dinheiro que se quer, às vezes se quer destaque social, às vezes se quer projeção no meio, espírita ou não espírita. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Mediunidade com Jesus vai pressupor desinteresse. Até porque a pergunta que é colocada lá no Livro dos Espíritos, qual é a caridade que realmente importa? É desinteressada. Aquela que é praticada sem interesse nenhum. Se a gente vai usar a mediunidade para a prática da caridade, porque muita gente diz isso, né? Ah, você tem que desenvolver a mediunidade para praticar a caridade. Opa, a gente pode fazer caridade de um monte de outro jeito. Quando eu encho uma cesta básica e levo numa casa pobre onde uma família está passando fome, eu estou sendo médium do guia dessas pessoas. Tá? E não preciso estar numa reunião mediúnica transmitindo a comunicação dele. Então, é muito importante estar fazendo isso de forma desinteressada. Maurício, nós estamos chegando ao final do programa. Mas pois é, o troço sempre passa tão depressa quando a gente está junto. Eu entendo, isso é bom demais. Aqui, mas eu vou pedir licença ao Jairo rapidamente. Nós recebemos a ligação de uma ouvinte muito querida, a Marlene, está sempre com a gente no programa. Oi, Marlene, saudade. E ela pediu para eu lembrar aqui uma oração, que é um Pai Nosso, que é do José Silvério Horta. Então, rapidinho, e eu dedico também a todos os nossos ouvintes, e a você, Maurício, sempre estudioso. Maurício tem canal no YouTube, tem o canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é um trabalho muito interessante, minha gente. E ela diz assim, olha, Monsenhor, né? Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livre a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Maurício, suas despedidas, querido. Muito obrigada. Gente, eu agradeço a vocês pelo convite. A nossa segunda participação virtual, a terceira já no programa da rádio. Lembrar que a gente gravou, como eu falei para o Jairo, eu estou filmando, gravando tudo aqui, e daqui a algum tempo vai aparecer lá no meu canal no YouTube, vocês todos, tá? A gente vai estar com esse programa lá na playlist das lives espíritas. E aí convido vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube, a disseminarem o nosso trabalho. Tem as playlists separadinhas lá, uma sobre família, uma sobre mediunidade, e as outras com as nossas palestras e atividades mais curtas. E agradeço muito pela oportunidade. Zélia e Paulo, que eu já conheço há mais de 30 anos. Zélia. Jairo, que é um amigo mais recente. Um grande abraço. A você, ouvinte, um grande abraço. E a você, ouvinte, que quer se interessar por mediunidade, estude antes. Leia primeiro o Livro dos Médiuns. Procure se informar com pessoas que já estão há mais tempo. Não tente entrar numa reunião mediúnica sem estar preparado. Essa é a nossa mensagem final. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Para você também, Maurício. Até breve. O programa Luz da Manhã se despede. Muita paz a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.